Vamos dar início à nossa aula de Química, aula número 10. O assunto hoje são as bases inorgânicas. Semana passada a gente viu os ácidos, e os ácidos são caracterizados por dissociar hidrogênio. As bases, elas são caracterizadas pela hidroxila. Então, quando em água, a solução vai se dissociar e vai formar esse íon ânion. Então, pela definição de Arrhenius, base é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica liberando o ânion, OH-, é o chamado de hidróxido. Então, quando são dissolvidos em água, os hidróxidos têm seus íons separados. O cátion é, em geral, um metal, como o sódio aqui, e o ânion é o OH. Então, na nomenclatura, a gente sempre escreve primeiro o metal e depois o hidróxido. Então, colocando esse hidróxido de sódio na água, ele vai se dissociar em sódio mais e OH menos. Esse slide está fora de foco porque eu aumentei, mas é só para mostrar a dissociação, né? Então, aqui o hidróxido de sódio em solução aquosa líquida, né? H2O, vai se dissociar em Na e OH. Assim como hidróxido de alumínio, hidróxido de lítio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de ferro, outro hidróxido de ferro. O ferro ele tem inox variável, por isso pode ter 2 ou 3 aqui. Então, vocês podem perceber que o OH sempre é negativo. Então, a dissociação iônica está relacionada ao comportamento das bases na presença de água. Para exemplificar, tomemos, por exemplo, a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, uma substância sólida que, em contato com a água, libera os íons sódio e OH, que se dissolvem devido à atração pelos polos negativos e positivos da molécula de água. Se a gente analisar a água, a gente tem o oxigênio ligado a 2 hidrogênios. O oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele atrai os hidrogênios para próximo dele, fazendo então com que onde está o oxigênio, a molécula seja um pouco mais negativa. Sendo assim, bases são substâncias compostas pela combinação de um cátion, geralmente um metal, com um ânion. Então, aqui a gente tem exemplos, né, de bases, a soda cáustica, novamente presente, né, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, o NH4, hidróxido de amônio. E aqui os exemplos do nosso dia a dia, né, as principais bases. Soda cáustica, novamente, o sabão, né, que eles usam para fazer sabão, o hidróxido de magnésio, que é um medicamento, né, para tirar a acidez do estômago. Outro sal, hidróxido de cálcio, hidróxido de amônio para usar nos produtos de limpeza. Então, a gente usa bastante, né? No nosso dia a dia, a gente se depara muitas vezes com as bases. Aqui temos algumas características das bases. Então, quando dissolvidos em água, os hidróxidos têm seus íons separados. O cátion é um metal, o ânion uma hidroxila. As bases também transferem corrente elétrica quando são dissolvidos em água. Então, assim como os ácidos, tá? Eles também, quando há a dissociação,
pode gerar uma corrente, né? As bases sofrem reação a partir do contato com os ácidos, originando o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, e água. Quando a gente reage, né, mistura, por exemplo, uma base com ácido, forma sal e água. O que distingue as bases é o seu sabor astringente, que amarra a boca, ou seja, diminui a salivação. Mas para saber se um composto é ou não básico, provar não é a maneira mais indicada, pois existem substâncias tóxicas. Então, nada de provar. Existem alguns indicadores ácido-básico. Esse aqui, por exemplo, é o papel de tornassol. Se você coloca ele num meio ácido, ele vai ficar vermelho. Se colocar num meio básico, ele vai ficar azul. Então, as bases reagem com indicadores, assim como os ácidos também. Esse método é muito usado para diferenciar compostos básicos dos ácidos e é feito através de um indicador ácido-base, como o papel de tornassol vermelho, que em contato com uma solução básica muda de cor e se torna azul. A gente tem outros ainda, a solução de fenolftaleína, que é uma solução incolor, que ao entrar em contato com uma base, se torna vermelha ou rosa. E o outro, existem outros indicadores ácido básico, até em casa, né, a gente pode fazer isso. E pode ser feito em casa, é preparado através da flor de hibisco. Essa flor vai se transformar em uma solução que em meio básico muda da cor vermelha para a cor verde. Aqui a gente tem uma escala de pH, quer dizer, potencial de hidrogênio. Então, as soluções ácidas, elas têm o seu pH mais próximo do 1, do 2, do 3, né? Vai aumentando a acidez à medida que vai chegando perto do zero. Aqui, por volta do 7, a gente tem as soluções neutras. E, seguindo até o 14, são as soluções básicas. Isso eu coloquei caso vocês não lembrassem mais, né, do pH. Então, o que alguma coisa faz ser ácida ou básica, é o potencial de hidrogênio. A gente tem a classificação, como a gente tem a classificação dos ácidos, a gente também vai ter a classificação das bases. Então, quanto ao número de hidroxilas, as monobases têm só uma hidroxila, como é o exemplo do hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. As dibases já possuem duas: hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de zinco. As tribases são três, né? Hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro. Tetrabases, quando tem quatro: hidróxido de chumbo, hidróxido de estrôncio. E a classificação das bases de acordo com a solubilidade em água. Então, as bases muito solúveis, aquelas que se solubilizam, são as bases formadas por metais alcalinos. Os alcalinos são os da família 1A. Vou voltar aqui. A família 1A. Então, lembrando que esses elementos que estão aqui nessa coluna vermelha, eles têm um elétron na sua última camada. Portanto, eles vão ter uma carga negativa apenas. Esses elementos da família 2A têm dois elétrons. Por isso que o hidróxido de magnésio, por exemplo, tem duas hidroxilas. Tá? Então, as bases muito solúveis, família 1A, hidróxido de amônio. Aí é uma exceção, né? As bases parcialmente solúveis são as formadas por metais alcalinos terrosos, que é da família 2A, com exceção do hidróxido de magnésio.
O magnésio está na família 2A, então ele tem 2 hidroxilas, mas então ela é uma base parcialmente solúvel. E as bases insolúveis são as demais, incluindo o hidróxido de magnésio. Então, aqui tem mais um esqueminha, né, das bases solúveis e insolúveis. Então, sódio, potássio, lítio, bário são solúveis. Hidróxido de ferro, magnésio, cobre, né, são insolúveis. Mais uma classificação quanto à sua força, assim como os ácidos podem ser fortes ou fracos, as bases também serão. Então, as bases fortes são bases derivadas de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, com exceção do magnésio novamente. Então, deixa eu voltar aqui na tabela. Os metais alcalinos, família 1A, e metais alcalinos terrosos, família 2A. Aqui temos uns exemplos, né? As bases fracas são bases que se ligam aos demais cátions. Então, todos os outros, né? Quanto à nomenclatura. A nomenclatura é bem tranquila. Hidróxido, aí o nome do metal, né? Ou do cátion ligado à hidroxila. Quando a gente tem algum elemento com NOx variável, como por exemplo aqui, ó, hidróxido de chumbo, como são 2 hidroxilas, ele vai receber o nome hidróxido de chumbo 2. Ou aqui 4, hidróxido de chumbo 4. Mesma coisa aqui no ouro, ó, hidróxido de ouro 1, hidróxido de ouro 3. No ferro, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Então, aqui tem alguns elementos, né, com NOx variável, como o cobre, também hidróxido de cobre 1 ou hidróxido de cobre 2. Os outros não recebem esses algarismos romanos, tá? Porque eles têm o NOx fixo. Novamente, a nomenclatura, né? A gente também pode usar a terminação ico ou oso, para aqueles que têm o NOx variável. Aí fica hidróxido de, o nome do metal, mais o NOx em algarismos romanos, o que a gente tinha visto antes, ou o nome do metal, mais ico quando o NOx é maior, e oso quando o NOx é menor. Tipo, hidróxido, deixa eu voltar aqui. Esse aqui poderia ser o chúmbico, e esse aqui o plumboso, aí muda um pouco, né, o nome. Porque plumbo vem do lado do grego ou do latim, agora eu não lembro bem. Então, a relação dos metais inox variável, né, por exemplo, o cobre e o mercúrio, eles podem ter NOx ou 1 ou 2, mais 1 mais 2, né? O ferro, o cobalto e o níquel, 2 ou 3. O chumbo e o estrôncio, 2 e 4. O ouro, 1 e 3. E aqui a relação dos metais de inox fixo, são alguns exemplos, mas todos os elementos da família 1A e a prata tem inox 1, todos da família 2A e o zinco tem inox 2 e o alumínio e bismuto tem inox 3. Aqui eu coloquei esse pedacinho da tabela para mostrar aqui, ó, a prata, o zinco, né, a prata inox 1, mais 2, e o alumínio
Está na família 3A, tem NOx 3. E só mostrando a tabelinha, para vocês lembrar, né? As famílias, família 1A, família 2A, daí pula para cá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8. Ou também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu prefiro dividir em famílias A, né? Que são os alcalinos e os alcalinos terrosos, e esses do lado direito, e os que estão aqui no meio são da família B. Eles não seguem as regras que esses elementos aqui seguem. Muitas vezes tem diferenças, né, até na distribuição eletrônica. Então, é isso, galera. Interrompemos, então, o compartilhamento, encerramos a gravação, encerramos a aula de hoje. Obrigada!